quem é o pastor Ezequias Silva que emitiu essa profecia? É um pastor que no meio do culto, nas suas pregações, quando ele está orando, ele é tomado e ele vê coisas e ele diz. E o que a gente percebe é um homem sincero que ficou chocado com a visão que teve acerca do dia 30 e ele enfatizou essa data. E isso nós vamos ter que considerar. Ele enfatizou essa data, que no dia 30 ele viu uma grande mortandade, ele viu o anjo da morte sendo liberado, etc. E quando a gente fala de anjo da morte, é até uma expressão dúbia, porque nós temos o anjo da morte, que seria sinônimo da própria morte, no sentido de que as pessoas que não andam com Deus, elas são tragadas pela morte. E tem um anjo da morte dentro das próprias escrituras, que ele é um executor de ordens divinas. Ele não conversa com ninguém, ele vem e executa. Nós vemos, por exemplo, uma ação desse anjo da morte visto pelo pastor Ezequias Silva em Israel, quando Davi, ao se orgulhar do seu reinado, do seu império, do seu poder, junto com todo o povo de Israel, ele viu num dia só caírem 70 mil israelitas. Isso pode ser um número simbólico, mas é só para dizer o seguinte: foi muita gente que morreu, que o anjo da morte executou. E não quer dizer que essas pessoas foram salvas, não. O castigo era ter de viver menos, mas foram todas recolhidas, porque a morte no mundo caído é salvação para que eu e você não fiquemos pecando eternamente. É só você pensar numa figura histórica como Hitler, né? Ou como um Bolsonaro, que é cheio de desejos, conquanto ele tenha sido colocado lá sob permissão divina. É um homem ranheta, pernicioso, teimoso nos seus desejos pessoais. Ele recorre a situações que vocês nem fazem ideia. Aí imagina um Hitler ou um Bolsonaro vivendo eternamente querendo cumprir os seus desígnios. O Hitler em 6 anos matou 6 milhões de judeus. Imagina um homem daquele vivendo eternamente. Então a morte vem para livrar um sujeito desse, né? E aí quando se trata de cristãos que não ouvem a voz do Senhor, que zombam da voz do Senhor, a morte vem. E aí é que a gente precisa entender algumas coisas. A profecia, ela não é um ente isolado. Ela é o tempo todo um diálogo com o profeta, a característica do profeta, a personalidade do profeta, o tempo em que ele está profetizando, o futuro que não está nas mãos dele, a dimensão do ministério que deu a ele. Isso tudo vem misturado numa profecia. Pense bem que eu vou tentar dizer algumas coisas dessa aqui para você. Primeiramente, então, o pastor Ezequias Silva é um homem de Deus que entrega palavras do Altíssimo. Aí a pergunta é: essa profecia, ela foi para todo o país? Aí já começa o erro interpretativo da internet, não do pastor Ezequias. Porque ele profetizou possivelmente para um grande grupo de pessoas que o ouviram. Quem o ouviu e quis acolher é partícipe da profecia. Quem o ouviu e respeitou e não entendeu, mas sabe que ele é uma pessoa de Deus, não estou entendendo nada, mas ali é fonte boa, também vai ser contemplado. Agora, não é uma profecia para o país inteiro. Conquanto ele tenha visto coisas no mundo inteiro, que ele falou que aquelas coisas iriam acontecer no mundo todo, não é uma profecia para o mundo todo ou para o Brasil todo, porque senão o Espírito que o usou para profetizar o colocaria num lugar onde seria visto ou nacionalmente ou planetariamente, no meio oficial. Os crentes têm que entender isso. Essa mania nossa de pegar informações por meios oficiosos, na rede social de alguém, tal. Ele pode ter colocado esse vídeo na página dele do YouTube como uma memória, igual eu estou aqui gravando meus vídeos, como um arquivamento. Mas eu não recebi ordem divina para fazer um pronunciamento ao país. Eu estou fazendo um pronunciamento aqui, digamos assim, a quem interessar possa. E aí Deus tem duas maneiras de agir. Quando ele quer que algo seja dito para todo o povo, ele coloca o seu instrumento em evidência nacional. Ele conseguiria alguma coisa a nível nacional, no programa de relevância nacional, para dizer ao país. Não foi isso que aconteceu. Então é exagero alguém ficar assim: ah, ele falhou, não sei o que. Não, ele estava profetizando para um grupo específico de pessoas, preferencialmente da congregação deles. Lá parece que eles entenderam que a profecia aconteceu, houve uma mortandade grande, mas a igreja estava toda guardada. Ele mesmo postou um vídeo no canal dele acerca disso, né? E o que a gente faz? A gente invade uma questão privada ou para um público restrito e quer que aquilo seja para o coletivo. Esse é o primeiro erro interpretativo, né? Os profetas bíblicos, por exemplo, na presença deles, enquanto eles estavam presentes, eles profetizaram para um público imediato. Qual era o público imediato? O Israel. Você pega Ageu e Zacarias, profetizaram para o Israel que estava tentando reconstruir o seu povo e o seu templo.
Daniel profetizou para um Israel que viria depois. Que o Daniel ele não profetizou no Império Babilônico para quem estava ali no Império Babilônico. Ele escreveu suas memórias proféticas para alguns anos depois, ou até séculos depois, alguém descobriu os escritos dele e falou: olha, ele estava falando desse período aqui do Antíoco IV Epifânio, e depois Jesus disse: não, ele também estava falando sobre algo que ainda vai acontecer a partir do Império Romano. Aí depois o João fala: também não. Ele estava falando de questões eternas, do reino sempre eterno, de que o mundo acabou quando Jesus ressuscitou e passou a reinar eternamente. Mas conquanto a profecia tem as suas nuances locais, temporárias e eternas, ela não vai ser mentirosa por causa disso. Nós é que queremos ser exatos na questão da profecia para a gente poder ficar zombando daquilo que a gente deveria ter reverência, né? De maneira que a gente faz hiperinterpretações, porque a gente, quando uma profecia ela é anunciada, e eu estou falando de profecias anunciadas por pastores do tipo missionária Cristina Maranhão, pastor Ezequiel Silva, meus amigos pastor Stanley Maris e pastor Alessandra Maris. Estou falando de algumas pessoas que eu conheço, gente boa, outras pessoas legais na internet. Essas pessoas falam a palavra de Deus, elas anunciam a palavra de Deus como uma mensagem específica para este momento, para um grande público. Aí as pessoas banalizam isso, porque na hora que uma profecia dessas é anunciada, elas já são anunciadas, a profecia, além do conteúdo que ela traz, ela já é um provocador de denunciação de corações. Como assim? Na hora que o pastor fala isso, ele logo ativa corações duros. Ah, Deus não fala, Deus fala, é isso, é aquilo, aquela coisa toda. As pessoas começam a disputar quem é o dono da voz de Deus. E Deus apenas, na sua misericórdia, falou a determinado povo sobre questões que misturam situações locais, situações específicas com situações eternas. Esse é um ponto. Aí, o que vocês não entenderam e o que o próprio pastor Ezequias Silva não compreendeu, falando aqui dos aspectos amplos da pequena profecia dele, então é isso, quando a profecia dele tenha ido parar na internet, ele falou para determinado público que veria também pela internet. Mas ele não falou para o país de maneira oficial, porque não tem esses elementos. Mas a profecia dele não é mentirosa por causa disso. O segundo aspecto, quando ele fala, ele logo desperta a dureza dos corações. Terceiro aspecto, mas o que ele falou, aconteceu ou não aconteceu? Olha só, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.